Senhor, em nome de Jesus. E nós nos posicionamos em fé, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja amada do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Estamos atentos a Ti, em nome de Jesus. E o povo santo de Deus diz: amém. Amém. Aleluia, igreja, com a graça e a paz. Aleluia. Vocês estão bem aqui? Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui visitantes. Temos a família do Mateus. Acho que já vieram outra vez. Letícia, Ricardo, família Maquino. Sejam bem-vindos. Amém. Deus seja louvado em todo o tempo. Temos tantas coisas maravilhosas acontecendo, sucedendo, e que em meio das nossas vidas, talvez muitas das coisas nós não percebemos, mas o Evangelho de Cristo Jesus, ela está crescendo todos os dias aqui no Japão. Isso porque tem vidas se levantando, vidas que abraçando o Evangelho, tomando a sua cruz e seguindo. Há um versículo no livro de Mateus, ele diz assim, aleluia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma certa ocasião, Pedro, que era pescador, estava pescando a noite inteira e não pescou nada. Aí Jesus chegou, falou para Pedro: Pedro, jogue do lado esquerdo. Aí quando jogou do lado esquerdo, pegaram muito peixe. Porque eu sei que todo mundo conhece essa passagem. Mas o interessante é que depois que pegou o peixe, quantidade de peixe, o Senhor chegou: segue-me. Quando nós não temos nada, quando a gente está numa situação que não tem nada a perder, seguir não vai fazer diferença. Mas quando nós estamos numa situação melhor, quando temos a abundância de coisas nas nossas vidas, uma palavra diz: segue-me. O quanto nós renunciaríamos, irmãos? O Evangelho de Cristo Jesus não é o quanto nós temos, é o quanto nós renunciamos. É o quanto de tempo nós temos renunciado, o quanto na minha vida eu tenho renunciado, para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, irmãos. A vinda de cada um de vós é uma renúncia. Vocês poderiam estar no Lago Motosco, o irmãozinho estava lá no Lago Motosco, mas por amor a vidas, por amor ao Evangelho, por aquilo que nós somos, para aquilo que nós temos seguido ao Senhor, ouvido, obedecido. E a maior das renúncias é justamente quando nós temos muitas coisas para ser feito, mas não seja a nossa vontade, mas seja a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é justamente: negue a si mesmo e siga-me. Pega a tua cruz e siga-me. Pegar a sua cruz é justamente algo que o Senhor já concedeu para a nossa vitória. É a cruz daqueles que estão aguardando a nossa vida lá fora, uma palavra, uma oração, um estender das nossas mãos. Porque quando nós seguimos, quando nós avançamos, as vidas são alcançadas, as vidas são salvas, as vidas são curadas. Mas quanto mais nós deixamos de seguir ao Senhor ou pegar a nossa cruz,
as vidas estão aguardando a salvação, as vidas estão aguardando a cura, as vidas estão aguardando tudo aquilo que nós podemos fazer quando nós renunciamos. Que o Evangelho de Cristo Jesus possa queimar em suas vidas, que o chamado de Deus possa fazer ouvir em suas vidas mais forte todos os dias, de saber que todos nós temos algo maravilhoso para cumprirmos, algo maravilhoso para fazermos, para aquilo que vai agradar ao Senhor. E o Senhor diz que o que agrada a Deus é justamente uma vida de fé. E uma vida de fé é vivida naquilo que nós cremos na palavra, nós obedecemos a palavra e nós fazemos, cumprimos aquilo que a palavra diz. Em nome de Jesus. Que no dia de hoje, todos nós estamos no meio de um feriado, mas se vocês escolherem estar no melhor lugar. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu tenho recebido muito de vocês que estarão aqui. Todos nós temos algo para entregar. A palavra diz que cada um tem um salmo, cada um tem um testemunho, mas cada um tem uma unção dos santos em suas vidas que faz diferença em nosso lugar. Quando há unção, da unção dos santos, o Senhor é aquele que derrama das bênçãos. Eu estou sendo beneficiado porque reúne esses santos nesse meio e todos nós recebemos da bênção de Deus nas nossas vidas. E eu quero estar orando. Pai querido, em nome de Jesus, toca cada vida que aqui estão, Senhor, de um toque especial. Sabemos que o Senhor ama cada um das vidas. O Senhor vê com os teus olhos de vidas que aqui estão, Pai, renunciando ao seu tempo, o melhor do seu tempo, para que possa estar aqui, Pai, na unção do teu Santo Espírito. E que as vidas, Deus, sejam, Senhor Pai, um instrumento maravilhoso, para que haja sim, Deus, um mundo de esperança, um mundo lá fora, na escuridão das trevas que a vida se caminham, mas a luz que realmente o Senhor nos tem nos colocado através da Tua Palavra, aonde nós estivermos, as pessoas possam ver as nossas vidas como um referencial, como uma torre, e que possa olhar para cada um das nossas vidas, os justos, os remidos, uma esperança de ver que algo sucede, que há uma esperança de uma vida melhor. E todos nós entendemos que a vida que o Senhor nos prepara, a melhor vida que o Senhor nos prepara, é estarmos no céu, na comunhão, glorificando a Deus Todo-Poderoso. E esse dia está tão próximo, e que nós não percamos mais nenhum tempo, nenhum momento, para que cada minuto nós possamos estar glorificando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já oro, Deus, que haja, Senhor, uma paz no coração de vidas aqui presentes. Se entraram com alguma situação de angústia, de dor, Senhor, vai livrando, Deus, em nome de Jesus, para que a exposição da Tua Palavra possa abrir os olhos, os corações espirituais, em nome de Jesus, e as vidas receberem de tudo aquilo que vieram com a expectativa no seu coração, e receba em nome de Jesus, Pai, que já no momento do louvor, no momento da adoração e no momento da palavra, no momento da comunhão, a cura se manifeste, a resposta se manifeste, Senhor Pai, tudo que as vidas precisam, necessitam, receba em nome de Jesus, Pai, para que saia daqui saciado, Senhor, com a presença do Senhor em nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor use grandemente o pregador da palavra de hoje, Deus, com poder e unção, que as vidas realmente possam receber de maneira sobre tal, Pai, que algo suceda, Senhor, que haja uma diferença em suas vidas, que as pessoas realmente possam abrir, cair os olhos, a escama dos seus olhos, Pai, e ver algo maravilhoso, Pai, em nome de Jesus. De tantas coisas que têm sucedido no nosso meio, de tanto operar
das tuas mãos de poder tem sucedido, Pai, libertação, Senhor, livramento de tantas coisas que poderiam acarretar, mas enquanto estiver justos, santos nessa terra, neste Japão, Pai, o Senhor é aquele que estará com as tuas mãos estendidas, para que o Evangelho de Cristo Jesus chegue nos corações de vidas que estão aí fora, precisando, que estão perdidos, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, para um bom tempo que nós estamos aqui. E esse bom tempo chama agora, e a tua palavra, Senhor, fluirá de tal maneira, Senhor, que não é o pregador, mas seja Deus do trono dos céus, uma palavra, Deus, que use a boca do pregador, e que saia daqui fogo, Senhor Pai, do teu Espírito, e queime cada os nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, glória a Deus, aleluia. Esse ano nós vamos ter escolas, irmãos, amém. Nós já temos alguns irmãos que já fizeram inscrição. Hoje eu conversei com o irmão Roberto, né, irmão Roberto? Vai estudar em nome de Jesus, vai se encontrar. Às vezes nós entramos assim, Deus nunca vai usar. Deus quer te usar sim, irmão Roberto, e você vai aprender da palavra, mesmo que vai ser em português, não tem problema. Né, Luiz? Irmão Luiz. Vai estudar também, mano. Você não entendia português? Não entendia. Vai fazer. Vamos ser a escola, para que podemos aprender a palavra de Deus e que possa pregar em nome de Jesus. Amém? E tem uma coisa maravilhosa, irmão. Dia 12, fala dia 12. De agosto. 12. Nós teremos o professor Murata Sensei. Para quem conhece, sabem, ele é professor de escatologia, do panorama bíblico. Ele tem um conhecimento profundo dos últimos tempos, irmãos. Não percam. Todos vós estão convidados. Baixe o Zoom, viu, irmão? Abaixe o Zoom. Abaixe o Zoom. E nós vamos assistir uma aula poderosa. A minha filha, Massami, já todo mundo sabe, ela foi despertada justamente nessa aula. Ela era obrigada a chegar a estudar. Eu falei, você tem que estudar. Enquanto você estiver morando na minha casa, você vai estudar. Aí um dia, nem precisou mais falar mais nada. O despertamento levantou, a revelação chegou e pronto. Nunca mais a mesma Massami. Glória a Deus, amém? Então, que coisa maravilhosa, irmão. Só top. Dia 12, então, nós temos compromisso com o Murata Sensei, irmão? Leonardo Murata. E dia 20 de agosto, irmãos, nós vamos também ter a Rosana de Lira, irmãos. Para quem não conhece, ela é um mestre também, ela é professora da escola bíblica Rema, da escola ministerial, da escola de missões, escola Verbo da Vida. E ela tem um conhecimento sugoi, irmãos. Vocês também não podem perder. E dia 26 de agosto, nós vamos também ter com a Sheila Lacerda. Sheila Lacerda é uma professora raiz. E essa também foi a professora que abriu meus olhos, porque eu não queria estudar. Falei assim, não, eu não quero mais ficar ouvindo as pessoas falar sempre a mesma coisa. Mas quando essa professora, que é doida da cabeça, mas é poderosa no Senhor, irmãos, não fala assim, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero receber, e nunca mais quero ser da mesma forma, irmãos. E fizeram a matrícula, decidi estudar, pronto. Foi da primeira turma da escola Rema, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. É a palavra que liberta, é a palavra que abre os nossos olhos. Muitas das vezes a carne não deseja, a emoção não deseja, mas o Espírito está sempre pronto, desejando que nós recebamos da palavra de Deus e possamos estar cheios, irmão. Porque aonde nós formos, a resposta será a palavra de Deus. O viver das nossas vidas será a palavra de Deus. Tudo
tudo da nossa vida será a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não podemos viver, irmãos. Mas se nós estamos cheios, irmãos, aí nós podemos começar a dizer: inimigo, assim como Jesus disse no deserto, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então seja pronto, sempre, irmãos, sempre preparado, para que nós possamos sim auxiliar as pessoas, as vidas que estão tristes, as pessoas que realmente necessitam de uma palavra de que possa trazer esperança e alegria. Seja sempre prontos, irmãos, em nome de Jesus. Estude a palavra. Não tem como nós aprendermos se nós não estudarmos, irmãos. A revelação não é abrir os nossos olhos, Senhor, enche, enche, enche. Não, mas o Senhor diz: enchei-vos, enchei-vos. Então cabe a nossa responsabilidade de nós enchermos da palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei da palavra, para que vocês aonde for, sejam um referencial, sejam as pessoas que possam olhar para a tua vida. A esperança chegou, e eu vejo em ti algo maravilhoso, em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um exercício então. Pega essa palavra poderosa. Esse tijolão. Quem tem tijolão? Aqui tem. Pode ser celular mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Vou unir com vocês. Fala assim: essa é a palavra poderosa de Deus. Nela eu sou aquilo que está escrito que eu sou. Eu tenho aquilo que a palavra diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a palavra diz que eu posso. Mas eu devo fazer aquilo que a palavra diz que eu devo fazer. Nossa, ficou mais silencioso. Então vamos lá, última vez. Eu vou fazer aquilo que a palavra diz que eu devo fazer, porque eu sou obediente. Amém. Glória a Deus, igreja obediente, igreja poderosa em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que nós estamos no feriado. Que aproveite o máximo da tua vida, máximo do teu tempo, junto com seus familiares, aquele que estiver trabalhando. Aproveite o máximo do trabalho também. Onde estiver, seja máximo, irmãos. Em nome de Jesus. Mas lembrando, irmãos, que dia 12, que dia que cai dia 12? Quarta-feira? Terça-feira, fala, terça-feira. Terça-feira. Eita glória. Terça-feira, irmão, fala. É terça-feira. Fala Kaiobi. Fica metido aí, fala Kaiobi em japonês aí. Fala para o seu irmão assim, Thursday. Martes, fala martes. Mais alto, para alegrar o irmão aqui, ó. Fala para o irmão lá, martes, irmão. Amém. É terça-feira, então para ninguém esquecer que é terça-feira, viu? Então nós temos um compromisso às 8 horas. Abaixa o Zoom. Sim, sem Zoom nós não temos como receber essa aula poderosa. E quinta-feira nós temos continuamente orado ao Senhor. Irmão, como é maravilhoso orar, irmãos. O crente tem que orar, sim ou não? Vamos lá, vamos falar. Peixe, nada. Ave voa. E eu como crente oro. Isso, nós crentes temos que orar, irmão. Não tem sentido o cristão não orar, porque a oração, irmão, é justamente uma comunicação com Deus, é um diálogo com Deus. Sim. Se nós não estivermos conversando com Deus, irmãos, então não tem sentido na nossa vida espiritual. A nossa vida é no Espírito. Nós somos seres espirituais. Não tem como agradar ao Senhor no Espírito, porque o Senhor busca tal, aquele que adora em Espírito. Fala em Espírito. Deus não busca aquele que está em emoção, chorando, oh Senhor. Ele busca quem está no Espírito. Ele não busca quem que está na carne. Fala no Espírito.
O Senhor vai nos encontrar no Espírito. O Senhor vai falar no Espírito. Amém? Porque nós somos seres espirituais. É por isso que nós precisamos da palavra espirituais. Aleluia, glória a Deus. E domingo, toca. Tá meio fraquinho, mas tudo bem. Essa foi uma tentativa muito boa. Mas de novo. Domingo. Eita glória! Nós temos um culto de missões, irmãos. Amém. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse ano o tema é Europa. Outros tempos foi Ásia, outro tempo foi África. E desse ano será a Europa. Sabendo que por um homem, por um chamado de obediência de um homem, hoje nós estamos em todos os continentes, irmãos. Você sabia? Europa, Ásia, África, Oceania, América, irmãos, por causa de obediência de um homem. Então, irmãos, aonde nós vamos chegar, irmãos? Não é porque pastor Butch chegou, nós não podemos chegar. Talvez nós devemos também chegar, irmãos. Sim. Ele falou assim: ide, pregar o evangelho, a Shoa, a Yamanashi, até os confins da terra. Fala, confins da terra. Onde que é confim daqui? Quando é Brasil, é confim aqui, né? Japão, né? Outro lado, né? Então, a nossa pregação vai chegar até lá no Brasil, irmão. Vai avivar o Brasil, outra glória. Vai avivar o Peru. Irmão, não vi seu amém, irmão. Vai chegar na América Latina. Glória a Deus. Eita. Porque a palavra diz que é do Oriente para o Ocidente. E assim a palavra vai ser pregada. Glória a Deus. Aleluia. Então, venha em caráter, irmãos. Se não tiver, venha como estás. Mas se tiver uma roupa de italiano, uma roupa de francês, pode vir de francês, não tem problema não. Suíço, russo, Finlândia, não tem problema, vem de finlandês aí. Vem de alguma coisa, vem vestido. Amém, glória a Deus. Então, está comunicado. Domingo que vem, nós temos culto de missões. Aleluia, glória a Deus. Nós fazemos parte dessa grande missão, irmãos. Aquele que começou com Jesus. E aí, continua nos dias de hoje. Nós estamos fazendo missões. Todos nós temos missões, sim? Todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. Missão dada? Missão cumprida. Isso. Vai cumprir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, está comunicado. Irmão Eduardo. Quem está com saudade do irmão Eduardo está aqui, né? Ele ficou com saudade de você e falou assim: não, eu quero estar aqui. Eu falei: já que está aqui, irmão, você vai trazer uma palavra de tudo aquilo que o Senhor já encheu em sua vida, no seu coração. Eu sei que algo tremendo da parte do Senhor, né? E o Senhor o Espírito Santo já está com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Que pé da mídia excelente. Já veio ele entregar o microfone ali de cantinho. Amém. Aleluia. Graças e paz a todos, irmãos. Amém. Amém. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Eu estou muito feliz em poder estar aqui. De verdade mesmo. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Amém. Sabe, eu estava aqui com a minha família. A gente veio ali no Motoço, ali perto, né? Passar um tempo com a família. E estava eu, minha mãe, tinha um casal de amigos também que começou a se juntar aqui com a gente, né? E a gente veio tudo assim num passeio aqui de família, né? Então, nesse período de feriado, e nisso eu passei uma mensagem pro pastor, tudo mais, e o pastor fez esse convite para mim, sabe? E foi maravilhoso porque minha família se moveu para isso tudo acontecer. Infelizmente, eles não estão aqui hoje, mas eles me ajudaram
um transporte, a gente veio em 2 carros, eles já deixaram pronto um carro para eu poder vir para cá, né? Para eu poder vir para cá e pregar aqui. Então foi algo maravilhoso. Foi um time, foi uma equipe ali em trabalho para eu poder estar aqui hoje. Isso foi maravilhoso. Amém? Deus tem esse desejo para que você trabalhe em equipe com a sua família. Deus tem esse desejo para que você trabalhe em equipe com a sua igreja, com seus líderes. Amém? Aleluia. E hoje pensando, né, no que poder compartilhar com vocês, o Senhor tocou no meu coração, né? Para alguns que sabem, para alguns que não, meu nome é Eduardo, né, como o pastor já tinha dito. Eu passei uma temporada aqui em Amanacha ano passado, um período de 6 meses. Depois tive que retornar para dar um suporte para minha família, ainda continuo dando esse suporte ali para a família. E hoje estou aqui de novo, né? Meu pai morava aqui em Amanacha também, então além de poder fazer visitas, eu estava aqui na igreja, né? Além de visitar meu pai. E foi um tempo maravilhoso. Certa vez eu estava aqui na igreja, eu tive uma conversa com o pastor ali na cozinha ali, e ele disse algo muito interessante para mim. Ele disse assim, certo dia: eu queria que vocês recebessem isso no coração de vocês, porque podem mudar a vida de vocês. Ele disse assim, estava conversando com ele sobre várias coisas, ele disse uma frase, não sei se o pastor sequer mesmo lembra disso, mas ele disse assim: se você quer viver coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Vocês entenderam? Eu vou repetir de novo. Se vocês querem viver coisas diferentes, vocês precisam fazer coisas diferentes. Amém? Isso pode ser para qualquer coisa na vida. Se você quer ter um relacionamento com a sua família melhor, você vai ter que fazer coisas diferentes do que você fazia antes. Você que é um empreendedor, você que trabalha numa empresa, se você quer ter resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes para a sua empresa ter resultados. Se você tem um relacionamento, se você está dentro de um casamento, se algo não está dando certo, você vai ter que fazer diferença para ter outros resultados dentro do seu casamento. Amém? Isso na vida espiritual também. Teve pessoas que são citadas na Bíblia porque em algum momento da vida delas, elas decidiram fazer diferente. Amém? Você está preparado para começar a fazer diferente na sua vida? Amém? Amém? Você pode repetir comigo? Eu vou fazer diferente. Amém? Parece uma palavra muito simples, mas sabia que às vezes o simples é muito difícil a se fazer. Mas quando você consegue fazer o simples, né, constantemente, você tem muitos resultados. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o 2. E foi incrível, gente, não só como minha família, outras pessoas me ajudaram aqui, me socorreram, e hoje eu estou aqui pela graça de Deus para poder estar aqui pregando, né? Às vezes as pessoas acham que estar na frente do púlpito, estar na frente de algo, se define muito em relação a cargo. Mas aquela pessoa tem um cargo, aquela pessoa é um pastor. Mas é pelo contrário, às vezes a gente vê isso só como um cargo, como alguma posição que a pessoa tem. Mas é pelo contrário, pessoas que estão aqui na frente são pessoas que mais servem. Às vezes você vê o seu pastor pregando aqui, eles ensinando, e vocês acham que o pastor ele está ali só porque ele tem um cargo. Não, o pastor ele tem um cargo de servir cada vez mais as pessoas. Amém? Quantas vezes já não viu o pastor tirando do seu próprio tempo? O pastor Cadita tirando do seu próprio tempo, indo visitar pessoas que estavam precisando, orar por pessoas que estavam no hospital. Amém? Vocês abriram Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o 2. Eu vou ler aqui junto com vocês. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O 2, por favor. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para você. Repita mais uma vez. Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém?
É isso que Deus tem preparado para vocês. Só que para chegar nesse final, tem algumas coisas que precisamos cumprir no começo. Primeiro ele fala para você ter um culto racional, um sacrifício vivo. O que é esse sacrifício vivo? Eu creio que todos estão num período de assumir. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês decidiram ficar com a melhor parte do domingo. Quer ficar na casa de Deus e ouvir a palavra. Eu sei que todos têm uma vida corrida, muitos são pais, são casados, têm sua família para cuidar, filhos para cuidar, serviço para cuidar, mas vocês escolheram a melhor parte, é estar aqui na casa de Deus para aprender a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então lá ele vai falando, né? Faça seu sacrifício vivo, que é perfeito e agradável. Aí depois ele fala assim, ó, e não se moldem aos padrões deste mundo. Está falando para você ser uma pessoa diferenciada, meu irmão. Se você trabalha no seu serviço e certas pessoas têm uma certa atitude, pelo amor de Deus, não faça igual, seja diferente. Se as pessoas julgam os outros por atitudes que eles têm, não seja igual, seja diferente. Ame as pessoas pelo contrário, veja as qualidades das pessoas e trabalhe com isso. É isso que a Bíblia diz, para que você seja diferente. Amém? Se certas pessoas lidam com as situações de tal forma, vai lá e lide de forma diferente, lide com amor, lide com paciência. Talvez tem coisas que não mudam na nossa vida porque você não decidiu ainda mudar de atitude na sua vida. Amém? Ficou quietinho, assim. Amém? Sabe, irmãos, quando a gente está num período de verão agora, e sabe, quando a gente tem essa transição de uma estação para outra, a gente sente na nossa pele que está começando a ficar mais calor. E o que acontece? Toda mudança de estação, você tem uma mudança, você se molda para poder se adaptar àquela certa estação. Como assim se molda? É justamente quando a estação muda, o que acontece? Você sente, nossa, está ficando mais calor, tá? Não consigo mais usar as mesmas roupas que eu usava no inverno. O que acontece? Você começa a mudar. Você começa a vestir uma roupa mais, uma manga curta, você não usa mais blusa, não usa mais manga comprida. E você se molda para poder viver aquela estação, certo? Agora, o que acontece se eu passar esse período do verão com as roupas do inverno? Vai dar muito mal. Eu vou passar mal com aquilo. Pode dar até insolação. Vai ser desconfortável para mim. Só que, infelizmente, tem pessoas que estão vivendo isso na vida espiritual. Às vezes, Deus está preparando algo muito grande para você. Deus está preparando algo muito, assim, um romper, algo diferente, mas Deus ainda não pode fazer isso porque você ainda não mudou. Deus tem preparado muitas coisas boas, uma nova estação, Deus te colocar num novo nível, num novo empreendimento, num novo prosperidade, numa nova fase na sua vida, mas muitas vezes Deus não consegue operar porque você ainda não mudou de estação. Não conseguimos viver as outras estações da mesma forma que a gente vivia antes. Dessa mesma maneira, desse mesmo exemplo que eu dei para vocês. A gente não consegue viver o verão fazendo as mesmas coisas que fazia no inverno ou vestindo as mesmas roupas. Na vida espiritual é assim também. Quando Deus quer mudar algo na sua vida, Deus ele quer mudar você primeiro. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então pare para pensar. Sabe quando você tem aquela certa sensação de que algo vai dar certo, mas ainda não deu? Talvez esse último passo para dar certo seja a sua decisão de querer fazer diferente. Mas Eduardo, como que eu vou fazer diferente? Você pode ver o que Deus fala sobre e começar a fazer diferente. Deus não te colocou em qualquer lugar e mandou, se vira aí. Deus ele te colocou com um propósito. Deus me trouxe aqui com um propósito. Eu não vim para cá só para passar o final de semana. Era o que eu achava. Mas eu estou aqui. Falando de Deus. Pregando a palavra. Sabe, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que pensamos assim que é algo muito normal. Só que Deus quer ir muito mais fundo. Deixa eu dar um exemplo para vocês como Deus é maravilhoso. Essa temporada que eu estou passando, eu estou dando muito suporte à minha família, assim como financeira, assim como dentro de casa, em todos os sentidos possíveis. Só que nesse período eu consegui entrar numa faculdade, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, eu consegui entrar numa faculdade, glória a Deus. Só que a mensalidade que havia da faculdade, ela não batia com um dia, né, que eu teria mais condições. E o que aconteceu? Mas eu falei ali, conversei com a minha família, falei com o diretor também na escola, eu falei, diretor, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Vai dar certo, pela fé. Sabe, irmãos, viver pela fé não é negar as circunstâncias, mas ir contra as circunstâncias e declarar a palavra. Só que olha só que interessante, a fé ela tem poder de mover a montanha, vocês sabem disso? Sabem disso?
Mas antes de mover a montanha, a fé tem que mover vocês. Vocês têm que se mover primeiro, antes que a montanha se mova. Amém? Vou falar de novo. A fé pode mover montanhas, mas a fé tem que mover você primeiro. Amém? Aleluia. E eu falei pro diretor assim: diretor, tudo bem. Nesse dia eu acerto com o senhor. Que era o último dia, eu acho. Eu acerto, vai dar tudo certo. Já deu certo. E passou a semana. E eu confiante em Deus. Faltando alguns dias assim, não tinha acontecido nada. Eu pensando, meu Deus, como que vai ser? Mas eu acreditava em Deus. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Sexta-feira de manhã, um dia antes do dia de acertar o valor da faculdade, um meu irmão me liga 8 horas da manhã falando: meu irmão, você pode vir aqui, é que eu sofri um acidente de bicicleta. Né? Ele estava descendo uma ladeira e uma senhorinha estava ali, ou ele atropelava a senhorinha, ou ele pulava da bike. Graças a Deus que não atropelou a senhorinha, né? Porque senão... Amém. Mas aconteceu, e ele quebrou uma parte aqui do tendão daqui, e foi algo muito grave. Mas ele me ligou ali para poder buscar ele no médico ali, para poder levar ele para outro lugar ali, numa outra cidade, que era quase 2 horas de viagem. E eu ainda trabalhava nesse dia, só que eu vi que era muito sério e eu dei preferência para isso. Até desloquei um pouquinho o horário assim do meu serviço para poder dar esse suporte para ele, e eu fui lá. Ajudei ele, busquei ele, ajudei ele ali com uma tradução ali também dentro do hospital, e levei ele para tal cidade que ele precisava. E nisso eu encontrei uma pessoa que ficou muito interessada na faculdade que eu estava fazendo. E para cada apresentação que você faz numa faculdade, você tem uma certa porcentagem de benefícios quando você vai fazer a sua matrícula. E milagrosamente, essa pessoa que eu encontrei, depois de ter ajudado esse irmão, entra na faculdade e a matrícula fica 80% mais barato. Sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro, aleluia. Isso não aconteceu porque meus olhos são mais verdes do que os seus. Porque eu sou um queridinho ou preferido de Deus. É porque eu botei a palavra e eu me coloquei em movimento. Amém? Quando as circunstâncias bater na sua vida, quando as circunstâncias ficar ruim no seu serviço, mas não vai ter mais anguio, mas não vai ter mais serviço. Mas quando chegar a doença na sua vida, mas quando chegar problema no relacionamento, dentro do casamento, dentro da família, o que você vai fazer? Na minha vida não. Na minha família não. No meu serviço não. Não vai faltar para mim. E você vai debatendo as ocasiões com a palavra. Amém? E paguei a faculdade e sobrou dinheiro. Amém? Aleluia. Aleluia. Então Deus deseja uma vida boa para vocês. Deus deseja. Se você for ver na Bíblia, tem várias ocasiões que o Espírito de Deus ele leva pessoas para lugares que supostamente, olhando aparentemente, são lugares que não faz sentido. Um exemplo, Moisés, não sei se todos sabem, mas Moisés ele era o príncipe do Egito. Ele tinha um cargo muito grande ali dentro do Egito, mas ele larga aquele cargo para poder libertar o povo, e onde que Deus leva ele? Para o deserto. Quando Jesus também está prestes a ir na cruz, fala que o Espírito de Deus levou Jesus a deserto para passar 40 dias fazendo jejum. Lá no livro de Ezequiel também, quando Deus está querendo falar com Ezequiel, fala que o Espírito de Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos. E as pessoas pensam, meu Deus, como assim? Eu estou acreditando em Deus e as coisas parecem só estar piorando. Parece que está tudo encaminhando para não dar certo, as coisas que eu queria que desse certo. Quem já não passou por isso? Começou a seguir Jesus, começou a ir para a igreja, começou a tentar fazer as coisas certas, mas parece que tudo encaminhava por um lado ruim. Quem já passou por isso? Seja sincero. Quem já passou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Shindy ali também. Amém? Deu para ver ali atrás também. Quem nunca passou por isso? Mas deixa eu te dizer algo. Quando Deus te leva para esses lugares, Deus não está te levando para lugar de escassez ou um lugar assim para você sofrer. Lugar de deserto não é lugar de pobreza ou de escassez. Lugar de deserto para Deus é milagre.
Vale de ossos secos, para Ezequiel não havia sentido, era só um lugar vazio e cheio de morte, porque só tinha ossos de povo que morreu ali na batalha. Mas para Deus era um lugar cheio de vida. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo isso? Lugares que aparentemente parecem ser ruim para você, ei, para Deus é o contrário. Quando a questão financeira bater na porta, ei, para você pode ser um problema, mas para Deus é um milagre, para fazer você abundar cada vez mais. Ei, lugar de doença, para você pode parecer um perigo, pode parecer algo que possa afetar a sua saúde ou dos outros, mas para Deus é um lugar de cura. Deserto onde não havia nada, não havia nem comida, nem alimento, para Deus é um lugar onde faz abundar alimento. Amém? Aleluia. Aleluia. Aí eu te pergunto, a sua confiança está na onde? No tanto que você faz com o seu braço? Ou no quanto que você depende de Deus? Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, se preocupar com as coisas que acontecem no dia a dia é como se uma criança ficasse preocupada em pagar a conta de luz que vem em casa. Não faz sentido. Mas quando você faz a sua parte, claro, né? Não vou ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Um detalhe muito importante é que o milagre que aconteceu na minha vida não aconteceu que eu esperando na minha casa, no meu sofá. É quando eu me atentei a cuidar da vida dos outros. Amém? Sabe onde que acontece milagre? É quando você é humilde e dá espaço para ajudar as pessoas mais do que você precisa. Vamos ver na Bíblia onde acontece isso. Você pode abrir em Gênesis capítulo 22. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Aqui tem uma história muito interessante, onde fala sobre Abraão. Deixa eu ver. Isso, Gênesis capítulo 20. A partir do 17 em diante. Gênesis capítulo 20, do versículo 17 e 18. Eu não vou pedir para que vocês leiam tudo, mas eu vou explicar rapidamente para vocês. O que acontece em Gênesis capítulo 20? Abraão ele vai até tal lugar, e ali ele encontra um rei que se chama Abimeleque. E é muito interessante que nessa história, é bem tensa também, delicada, porque Abimeleque, ele deseja Sara, esposa de Abraão. Olha que delicado, imagina, tu leva tua esposa para algum lugar lá, para um rei lá, aí o rei acaba desejando sua esposa. Olha que negócio sério. Não, e vocês vão ver que pior ainda, porque esse mesmo rei que desejou Sara, Abraão descobre isso por causa de um sonho, e no final, esse mesmo rei pede uma oração para Abraão, falando que ele tinha dificuldade em ter filhos. Detalhe, Abraão não tinha nem recebido Isaac ainda. Olha que delicado. O cara deseja a esposa de Abraão, ainda chega para Abraão e fala assim, meu irmão, você pode orar para mim que eu não estou conseguindo ter filhos? E Abraão nem tinha recebido Isaac ainda. Para quem não sabe, Isaac era uma promessa de Deus na vida de Abraão, mas só que Abraão ele tem Isaac depois, quando ele tem 100 anos, aproximadamente. Então demorou muito para vir Isaac. É uma promessa de Deus que Abraão tinha, e Abraão ele foi muito paciente para ter recebido isso. Aí chega esse rei aí, deseja a esposa dele, e ainda chega para ele, na maior cara de pau, falando assim, ei, tu pode orar para mim? Rapaz, muito sério. Mas o que Abraão faz? Abraão ora por ele. Abraão ora por ele. E aqui no 17 diz assim, vamos ler junto? E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Ou seja, por causa da cobiça que o rei teve, ele não pôde mais ter mais filhos, mas só que Abraão vai lá e ora por ele. E fala que Deus ele cura Abimeleque e Abimeleque passa a ter filhos. Olha só que interessante. É a mesma coisa que... Essa situação aqui é bem semelhante a uma situação onde, suponhamos que você está doente, aí chega outra pessoa que é crente, que está doente, pedindo para você oração.
meu irmão, você pode orar por mim que eu estou doente? Aí você pensa, pô, mas eu também estou doente. Como que eu vou orar para você? Eu estou doente, como que eu vou orar para você que está doente também? Não é loucura? É loucura. Não é? Mas Abraão, ele ora mesmo assim. Ele foi humilde. Tá? Ele tinha toda a razão para não poder orar e dar ouvidos àquele rapaz. Mas ele ora. Ele foi humilde. Ele deu espaço mais, ele deu importância mais para a vida do outro do que para a sua. E sabe o que acontece depois que ele ora? Claro, né, Abimeleque é sarado, ele passa a ter filhos também depois com a sua esposa, com as servas e tudo mais. Mas o capítulo 21, ele começa com um título assim, o nascimento de Isaac. Uau! Olha só que interessante. Quando Abraão deu a importância mais para os outros, orando, dando preferência ali para os outros, na necessidade dos outros, no próximo capítulo ele recebe aquilo que ele tanto queria. Amém? Sabe, irmãos, às vezes o que você precisa não é de um favor de alguém, ou um dinheiro na sua conta, ou uma conta paga, ou qualquer outra coisa. Sabe, às vezes você precisa dar preferência para outras pessoas que estão passando o mesmo problema que você. E quando você fizer isso, tiver esse coração humilde, rapaz, Deus vai se alegrar e vai chegar tudo o que você precisa. Vai chegar tudo o que você precisa. Não perca a oportunidade de ajudar as pessoas. E se você já está fazendo isso, rapaz, Deus deve se alegrar tanto em te ver fazendo isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos continuar aqui. Amém? Sabe, irmãos, e como eu disse, né? Viver assim com essas novas atitudes, viver assim de forma diferente, requer a sua parte. Sabe, é muito importante porque muitas das vezes as pessoas acham que pregar o evangelho é só estar aqui na frente usando o microfone e falando de púlpito, mas não é somente assim também. Púlpito é só 20%, 80% a gente se vive lá fora. Amém? Tem pessoas que são salvas só pela forma que você vive lá fora. As pessoas vão olhar para você, vão olhar a forma que você lida com as coisas na sua vida e vão falar, rapaz, aquela pessoa tem algo diferente. As pessoas vão olhar para o seu casamento e vão falar, rapaz, o casamento dos dois é diferente. Como que eles conseguem? Eu também quero aprender, eu também quero ser assim. E é aí que Deus é revelado através da forma que você vive para as pessoas. Sabe, irmãos, graças a Deus, hoje a minha família é salva. Todos. Mas perguntem para mim se eu tive que ficar pregando para eles. Não. Eu não fiquei pregando. No momento que eles mais precisavam, eu era o mais presente no momento. Em todas as ocasiões. E eles foram salvos assim. Amém? Aleluia. Amém. Romanos 1,17 diz assim que o evangelho é revelado. No evangelho é revelada a justiça de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Ou seja, a sua forma de viver, ela revela o evangelho de Deus para as outras pessoas. Tá, irmãos? E Deus te capacitou para viver isso. Como eu disse, né? Deus não te colocou em qualquer lugar para você ficar ali de qualquer jeito e viver a vida. Jesus, ele não pagou um alto preço para que você vivesse de qualquer jeito, meu irmão. Deus, ele pagou um alto preço para que você vivesse em justiça, paz e alegria na sua vida. E ainda ajudasse os outros, para que os outros olhassem com você como referência e vivessem como você vive, buscando o mesmo Deus que você busca. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos abrir Salmos 89:14. Essa é uma passagem que eu gosto demais. Salmos 89:14. Isso é uma baita de uma revelação. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem. Para os mais próximos, não sei se vocês já viram falando essa passagem alguma vez em alguma ocasião. Mas diz assim, ó. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. Essa retidão e a justiça, a retidão pode ser interpretada como santidade também. Santidade e justiça são os alicerces do seu trono. Ou em algumas traduções está a base do seu trono. E o amor e a fidelidade vão na sua frente. Ou seja, ele está dizendo assim, que a base do trono de Deus, como a cadeira ela tem as bases dela, né? Os pezinhos dela. Na Bíblia fala assim que o alicerce do trono de Deus é a retidão e a justiça. Ou a santidade
e a justiça. O que é justiça? O que é santidade, Eduardo? Justiça é uma posição que você está por alguém ter pago um preço. Jesus ele pagou um preço pela sua vida, então hoje você pode ter comunhão com Deus. E o que é santidade? Santidade é seu estilo de vida, a forma que você vive como cristão. Então a Bíblia diz que o que está sustentando o trono de Deus é essa justiça e santidade. Não é interessante isso? Agora vamos ver o que Paulo ele fala lá em Efésios capítulo 4 do versículo 24. Vamos abrir lá, Efésios capítulo 4, versículo 24. Diz assim, Efésios capítulo 4 do versículo 24. Diz assim: se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, ele está falando assim, revistam-se do novo homem, que é a justiça e santidade. Amém? Ou seja, a tua forma que você vive aqui na terra, em justiça e santidade, ela faz uma ponte que liga o trono de Deus para que as pessoas conheçam a Deus aqui na terra. Amém? Isso para todas as coisas. A forma que você vive, ela reflete a vida de Deus na sua vida. E as pessoas, através da sua vida, acertam as coisas na vida. Elas passam a ter princípios que elas começam a fazer as coisas certas. Um exemplo, hoje eu aprendi a pregar porque eu vi pessoas pregando. Eu conheço pessoas que souberam lidar com casamento porque viram outras pessoas lidando bem no casamento. Eu já vi pessoas que se deram bem como empresários porque viram outros empresários se dando bem. Vocês estão entendendo? Amém? Tem coisas que você precisa se atentar. Tem coisas que você precisa fazer para que as outras pessoas façam como você faz. E ali Deus ele é revelado para essas pessoas. Amém? Aleluia. A forma que você vive, ela é a chave para poder mudar as coisas. Irmãos, vocês já tiveram essa sensação de que, no serviço de vocês, não sei se todos já trabalharam nesse meio em fábrica, eu já trabalhei em fábrica, mas vocês já perceberam que quando o Cacarichou, o Butchou mudava, alguma coisa do setor mudava ali também junto? Alguém já passou por isso? Quando o chefe de vocês mudaram, ou alguém que começou a trabalhar junto ali com vocês, entraram ali para trabalhar, as coisas mudaram ali dentro do serviço? Vocês já tiveram essa experiência de perceber, caraca, alguma coisa está diferente depois que a pessoa veio? Vocês já tiveram essa impressão? Eu creio que eu já tive. Sabe? Isso também é muito importante, porque eu já tive essa experiência de quando uma pessoa nova chegou assim naquele ambiente, algo mudou assim, sabe? Talvez tenha coisas que não mudaram, porque ainda você não mudou ainda. Olha que sério isso. Eu gosto de repetir essas frases 2 vezes, porque pesa um pouquinho, não no sentido de te condenar, mas faz a gente pensar cada vez mais. Por que tem coisas que não mudaram ainda na sua vida? Por que ainda não chegou às oportunidades que você tanto queria? Por que você ainda passa do mesmo jeito ainda, lidando da mesma forma que as pessoas dentro da sua família? Por que nada muda? Talvez porque você não mudou ainda? Certa vez, quando eu fui entrar em algum serviço, eu estava com vários projetos e eu vi uma pessoa falando assim para mim, hoje em dia é difícil, com essas pessoas com esses olhos gordos, nunca fale nada para ninguém dos seus planos, porque tem olho gordo por aí. Já ouvi muita gente falando isso. Mas deixa eu te falar uma realidade para você. Desde quando, por causa de os outros que falam, comentam do que você faz ou deixa de fazer, vai afetar a sua vida ou não? É você, meu irmão, que afeta a sua vida. Não é os outros não, falando da sua vida, do seu negócio, da sua família. Não são os outros, são vocês. Nós somos responsáveis pelos resultados que a gente tem na nossa vida. Não é os outros se eles vão falar ou deixar de falar das coisas que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Amém? Repita comigo. Eu vou fazer a minha parte. Amém? Aleluia. Ei, faça a sua parte. A tua vida não depende dos outros, depende de você. Faça você hoje diferente. Faça você diferente. Sabe, irmãos, eu não venho de um lar cristão. E a minha família tem um histórico. Sabe o que é histórico? Parece, dependendo da frase, tem pessoas que falam assim, maldição hereditária. Alguém já ouviu falar disso?
Já ouviu falar isso? Que parece que toda geração da família, parece que todos fazem a mesma coisa errada. Ou acontece a mesma coisa. Hã? Karma? Eu também já ouvi falar karma também. Minha família, eu já ouvi eles falando isso, né? Que em geração parecia que acontecia as mesmas coisas, os mesmos problemas. Acontecia de geração em geração. Mas sabe quando isso quebrou na minha família? Quando chegou na minha vez, eu fiz uma decisão diferente do que eles fizeram. É quando eu estava sentado aí e eu vi alguém falando sobre Jesus e ele falava que Jesus mudava a sua vida. E eu, sem recorrer para nenhum lugar, eu me identifiquei com aquilo. Eu falei, eu quero isso, porque eu quero mudar a minha vida. E desde aquele dia que eu fiz essa decisão, meu irmão, não aconteceu mais nenhuma maldição hereditária. Não vai mais acontecer mais dentro da minha família. Amém, amém. Isso foi quebrado em mim. Por quê? Porque eu fiz uma decisão diferente. Amém, aleluia. O que faz quebrar essas coisas? É o que você faz hoje. Meu irmão, o seu passado não te define mais. As coisas que você deixou, fez. Deus não está procurando o que você faz ou deixa de fazer. Deus está procurando um coração sincero que fala, Senhor, eu estou aqui. Sabia que muitas pessoas às vezes olham para o púlpito e falam assim, mas eu não tenho chamado para pastor, para que eu vou aprender isso? Para que eu vou fazer isso? Meu irmão, nem todos vão ter esse chamado pastoral. Só que Deus vai querer te usar no lugar onde você está. Se Deus te colocou numa empresa, Deus vai querer te usar dentro daquela empresa. Se Deus te colocou nessa família, se Deus te fez nascer nessa família, Deus quer te usar nessa família. Se você trabalhando na área de empreendedorismo, em certa área, Deus quer te usar nessa certa área no empreendedorismo, para você alcançar as pessoas desse meio ali. Nem todos vão ter o chamado de púlpito, mas todos têm o chamado de pregar o evangelho. Certa vez um irmãozinho que era cri-cri, assim, com as palavras, assim, ele era bem religioso, ele chegou em mim e falou, Eduardo, o que é o evangelho para você? Eu falei, meu irmão, evangelho é falar boas novas, é chegar com boas notícias, falar que Deus é bom e que Deus é maravilhoso e que Deus tem mudado minha vida e a vida das pessoas que estão em volta de mim. Ei, meu irmão, evangelho é isso. Não é segurar uma Bíblia aqui, ó, bater cartão na igreja e achar que está fazendo tudo certo. Por isso que eu falo, púlpito é 20%, 80% se vive lá fora. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Você pode abrir comigo aqui em Eclesiastes capítulo 11 do versículo 4? Aleluia. Amém? Estou indo quase para o final. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água. Eita. Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 4. Diz assim, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Tem uma versão diferente da Bíblia que fala assim, quem espera que o vento mude e que o clima fique bom, nunca colherá e nunca plantará. Está falando de pessoas que ficam esperando que as coisas mudem para poder começar a fazer algo. Quantas pessoas já não tem assim, não, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não, quando eu parar de fazer isso, não, aí eu vou começar a ir para a igreja, vou começar a acertar minha vida. Não, quando eu tiver esse dinheiro, aí eu vou começar, sei lá, entregar para Deus, começar a orar, fazer alguma coisa. Pessoas que ficam, infelizmente, tem pessoas que estão desse jeito. Como se a pessoa precisasse provar algo para Deus, para aquela pessoa estar em um ambiente como esse. Pelo contrário, irmãos, Deus ele te quer do jeito que você está. Amém. Amém. Aleluia. Deus não quer que você espere para que as coisas mudem. Ei, comece hoje. Você tem projetos, você tem planos na sua vida. Se você tem um plano para os seus filhos, para os outros parentes, ei, meu irmão, começa hoje. Esses dias eu encontrei um missionário, um rapaz que chama Joshua. Em 2021 eu conversava com ele por mensagem. Ele estava lá no Brasil e ele falava assim, Eduardo, você vai ver, um dia eu vou estar aí no Japão com você, um dia eu vou estar aí, eu vou estar ajudando a pregar com o evangelho, vou falar com o japonês, vou fazer passeio, vou lá em Tóquio, vou lá em Osaka, não sei o que. Ele falava, em 2021, eu falava assim, meu irmão, você vai vir, sim, eu creio,
Você vai estar aqui junto comigo. E esses dias, irmãos, ele chegou. Eu passei 3, 4 dias com ele. Aí ele foi fazer o restante das viagens. Mas sabe por que ele pisou aqui no Japão? Porque ele não veio só quando ele teve dinheiro. A viagem já tinha começado quando ele dobrou o joelho dentro do quarto dele. Sabe que tem coisas que só vai acontecer quando você começar a dobrar esse joelho dentro do seu quarto? Vocês são pais. Seus filhos precisam da oração de vocês. Vocês são filhos. Seus pais precisam da oração de vocês. Vocês que têm parentes. Seus parentes precisam da oração de vocês. Vocês que são maridos. A sua esposa precisa da oração de vocês. Vocês são esposas. Seus maridos precisam da oração de vocês. Deus precisa da humildade de vocês, de estender a mão pelo outro. Mesmo você precisando, Deus sabe que você precisa. Deus atenta o olho a isso. Deus, ele é amor. Deus sabe das coisas que você precisa, das necessidades que você passa. Mas Deus, ele trabalha quando ele vê um coração humilde, coração quebrantado. Irmãos, muitas vezes, por eu estar pregando assim com essa idade, eu sou novo. Eu comecei com meus 22, assim, começar, a servir no ministério. Eu comecei um pouco antes, na verdade. Mas às vezes, por ser novo, sabe, a gente recebe alguns elogios. E tem a hora que o orgulho, ele bate no coração, sabia? Nossa, mas você fala japonês muito bem. Nossa, mas olha como eu prego, olha as coisas que eu faço já nessa idade. Às vezes o orgulho bate. Sabe, irmãos? Mas Deus, ele se alegra com o coração quebrantado. Deus não quer que você fique orgulhoso. Sabe o que é orgulho? Às vezes quando você está passando por as coisas, você pensa, não, só eu vou resolver isso, está tudo bem. Deus quer que você procure as pessoas. Deus, ele trabalha na união. Não quando você é solitário, não quando você se isola. Sabe, se está passando por alguma dificuldade, se você precisa de algum milagre, ele procure as pessoas mais próximas para você poder orar junto com essas pessoas. Não seja orgulhoso, seja humilde. Sabia que aqui no Japão tem uma frase que diz assim: quanto mais o trigo ele cresce e ele frutifica, maior a curvatura dele. Esses dias o pastor Josué estava pregando sobre isso. Sabia que plantas que mais frutificam são as que mais são curvadas? Sabe, irmão, quanto mais você cresce na vida, mais você deve se curvar, ser humilde às pessoas. Aqui, ó. Talvez as pessoas muitas vezes nem vão merecer o seu respeito. Mas você não está fazendo isso para os outros. Você está fazendo para você e para Deus. Esses dias eu estava falando para as pessoas sobre perdão. Às vezes a gente acha que o perdão é feito para outra pessoa. Só que o perdão não é feito para os outros. Para você concordar ou para você deixar de lado o que os outros fizeram de errado com você. O perdão ele é feito para você. Para que você se livre e que a falha do outro não contamine seu coração. Ei, Deus, eu perdoo aquela pessoa que fez isso comigo. E eu não quero ficar preso com esse algo que eles fizeram para mim. Isso é o perdão, sabia? Vocês sabiam disso? O perdão é muito mais para você, serve mais para você mesmo do que para os outros. Sabia? Deus, ele quer pessoas que são quebrantadas, humildes. Eu imagino que teve muitas pessoas que pisaram na bola com vocês. Mas perdoe essas pessoas. Perdoe elas. Lembra, perdoar não é concordar com o erro dos outros. É você se livrar, não deixar a falha do outro te contaminar no seu coração. Ser livre disso. Viver com Deus é leve. Às vezes as pessoas acham, mas é pesado, mas é trabalhoso. Não, meu irmão, se está sendo trabalhoso é porque você está fazendo do seu jeito. Viver com Deus é leve. Ver com Deus é maravilhoso. E se começar a ficar pesado, o que você faz? Você entrega nas mãos dele e para de fazer um pouco com a sua própria mão. Ei, Senhor, estou precisando disso. Não é só pedir também, mas agradecer. Pai, te dou graças. Aleluia. Amém. Aleluia. Ver com Deus é leve. Ver com Deus é maravilhoso. Não é pesado. Servir no ministério não é pesado. Servir no ministério não é só prestar serviço para a igreja. É ajudar as pessoas a socorrer famílias. É socorrer a igreja local, meu irmão. E quantas vidas eu já não vi. Quantos casamentos eu já não vi sendo restaurados porque começaram a congregar na igreja. E começaram a fazer diferente. Aí tu acha que só vindo só uma vez na semana é bom. Não é não, meu irmão.
Ou acha que só vindo 2 vezes no mês, hoje eu vou para a igreja, no próximo dia eu não vou porque eu estou ocupado. Saber que Deus está muito mais preocupado. Deus não está preocupado com as coisas que estão acontecendo exteriormente na sua vida. Deus está preocupado com o seu coração. Na verdade. Sabe? Deus não tem nenhum problema em dar tudo o que vocês precisam. Mas Deus, Ele preza em ter relacionamento com vocês. Sabe? Priorize o tempo com Deus. E todos sabem daquela passagem que Jesus ele está indo no deserto e fica 40 dias lá. Vocês já prestaram atenção nisso? Que Jesus ele está 40 dias fazendo jejum lá. Satanás aparece para ele e fala assim: se tu diz que é filho de Deus, por que você não pega essas pedras e transforma em pão para você comer? Ó a sugestão do diabo. Quando você está passando por aperrengue e chega a primeira sugestão mais fácil na sua cabeça. Não vem? As pessoas falam: por que você não faz isso? Mas tu não é crente? Mas por que você não faz? Mas você não é isso, você não é aquilo. Jesus foi tentado dessa maneira também. Mas Jesus ele responde assim: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. E sabe o que acontece depois que Jesus diz isso? Os anjos saem lá de cima para servir ele no deserto. Ei, sabe o que vocês precisam fazer? É dizer assim: está escrito. E Deus disse: não, mas isso não é comigo. A palavra diz isso sobre minha família. Mas a palavra diz isso sobre a cura. Mas Deus diz isso que minha família vai ser um sucesso. Não vai acontecer comigo. Pode estar acontecendo no mundo inteiro, mas comigo não. No meu lugar que eu trabalho não. Pessoas podem estar passando dificuldade. Não vai acontecer comigo. Pelo contrário, eu vou ajudar as pessoas que estão precisando ao meu redor. Amém? Aleluia. No meu casamento não, na minha família não, com a minha família não vai acontecer. E você vai dizendo: está escrito, e Deus disse, e as coisas vão começar a acontecer. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Deus vai te servir no lugar onde você estiver. Jesus estava no deserto, ele foi servido por um banquete. Por quê? Porque ele falou com a palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da sua boca. E Deus vai te servir no lugar onde você estiver. Vai chegar o que você precisa. Aleluia. Aleluia. Teve certa vez, eu estava passando por dificuldade, mas eu disse a mesma coisa. Eu falei: está escrito, nem só do pão viverá o homem. E tudo que eu precisar vai chegar. Tudo que a minha família precisar vai chegar. Eu lembro que depois de um culto eu fui para uma praia com a minha irmã e com um amigo. A gente foi na praia. Acho que quando deu 2 horas da manhã, não tinha ninguém na praia, né? No próximo dia era segunda-feira e justo nesse dia eu tava de folga. Então não tinha ninguém na praia, porque todo mundo trabalha. Na segunda, quem vai estar 2 horas da manhã numa praia? Aí do nada chegou uma pessoa no meio da praia, um estrangeiro, com um banquete, como que fala? Uma bandeja enorme assim, cheio de frutas. Vira assim: ei, eu tava vendo vocês ali, eu comprei isso daqui, mas a minha esposa não conseguiu vir hoje comigo e sobrou essas frutas. Se eu deixar no meu carro vai estragar. Vocês não querem comer? Aí a gente: cara estranho, entregando frutas aqui 2 horas da manhã na praia. Eu vou comer esse negócio não. Tá doido? Tá envenenado e depois sou deportado para algum lugar. Tá doido? Mas na hora que ele ofereceu, eu senti no meu coração uma paz. Como se Deus falasse: ei, tá tudo bem, pode aceitar. E eu fui servido numa praia com uma bandeja de todo tipo de fruto que você imaginar tinha naquela bandeja. Eu vi que Deus estava me suprindo ali. Meu irmão, não importa o lugar que você está. Não pode ser aqui em Amanash, pode ser no outro lado do mundo, pode ser num lugar mais que não tem ninguém. Deus está ali. Deus está te vendo. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o que você precisa. E eu fui servido. 2 horas da manhã, do nada, o cara chega lá com um banquete de frutas para poder oferecer para a gente. Aí eu te pergunto: isso é normal? Como eu disse, né, naturalmente eu não aceitaria aquilo, tá doido? Mas foi de Deus. Tinha certa vez, logo quando eu cheguei aqui em Amanash, eu acho que eu não contei isso para vocês. Eu acho que eu tinha contado pro pastor uma vez, quando eu cheguei aqui em Amanash, né, eu tinha feito mudança, né, e quando faz mudança a gente tem muito gasto, né, eu tinha acabado de chegar aqui, ainda estava procurando serviço,
E quando a gente chega em lugar, tem aquele tempo de adaptação, né? Para você juntar recursos e tudo mais. Um tempo de adaptação. Aí tem uma vez que eu fui com o Shindy pro Mirante. Que tem um Mirante aqui no Furusato. E tem uma vez que eu fui lá. E Deus já tinha falado comigo. Ei, vai ficar tudo bem. Não vai faltar nada para você. Vai lá, faz o que você precisa. Sirva a igreja, ajude as pessoas. O que o pastor pedir, ajude ele, socorre ele. Aí tem uma vez que eu fui com o Shindy junto pro Mirante ali. Eu levei meu violão, ele levou o carrom. E a gente ficou cantando, a gente ficou louvando ali em japonês, em português, em inglês ali. Aí, e nesse dia tinha um monte de japonês ali. Até que chegou um casal assim, aí o rapaz tocou assim em mim. Aí do nada ele tirou a carteira dele e me deu um dinheiro assim, ele me deu uma nota de 1.000. Do nada. Aí ele falou, Tó, eu tô te entregando isso, porque vocês estavam tocando aqui, foi muito bom. Obrigado, Tó, eu quero te dar esse dinheiro pra você. Meu irmão, eu nunca vi japonês, do nada, tirando dinheiro do bolso para dar para estrangeiro. Eu nunca vi, foi a primeira vez na minha vida que alguém fez isso. Era Deus ali, falando, meu filho, não vai sobrar nada. No sentido de que eu vou compartilhar tanto. Amém. E Deus continuava falando, meu filho, pode abençoar os outros, entrega isso aqui. Não vai faltar nada para você. Amém? Vamos ficar de pé? Amém, aleluia. Quero que você feche seus olhos aí. Eu gosto de dizer que fechar seus olhos não te vai fazer ser mais espiritual ou menos espiritual. Só quero que você se concentre agora. Amém? Acho que tem pessoas que estão aqui que aparentemente vê para as coisas e não conseguem enxergar muito Deus. Ei, mas deixa eu te falar, Deus está muito envolvido nas coisas que você tem feito. De forma boa, não em relação ao pecado, mas o que se trata de livramento. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua família. Deus tem te ouvido, Deus sabe das coisas que você precisa. Amém? E Deus quer passar esse tempo com você. Mas você tem que entregar seu coração a Ele. Amém. Ei, perdoe as pessoas que fizeram algo para você. Libere perdão para essas pessoas. Fale, Senhor, eu perdoo essas pessoas pela falha daquela pessoa. E eu quero avançar, Senhor. Eu não quero ficar isso guardado no meu coração. Eu quero avançar. Eu quero crescer. Amém. Eu quero que você faça a oração do jeito que você precisa aí. Você precisa tomar uma decisão hoje. De querer ter mais tempo com Deus. De querer fazer as coisas diferente dessa vez. Não fazer igual mais. Fazer diferente. Faça diferente. Ei, se sua família já fez de um modo, faça você diferente. Faça você algo novo. Em Isaías 43, faça assim: vejam, eis que faço algo novo agora. Deus quer fazer algo novo na vida de vocês. Amém. Pai, Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos corrige, nos exorta, nos edifica, Senhor. Obrigado, Pai, para que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Senhor. Para que isso entre profundamente no coração de cada um, Senhor. Para que cada noite que passe as pessoas lembrem do que foi pregado, Senhor. Lembrem da Tua palavra, Senhor. E avancem cada vez mais. Obrigado, Senhor, para que quando as coisas estiverem apertadas, que as pessoas possam depender de Ti, Senhor. É que elas não se movam no seu próprio entendimento, no seu própria força, mas que elas possam depender de Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por nos guardar a nossa família, guardar a vida de cada um daqui, Senhor. E que isso cresça cada vez mais. Cresça cada vez mais. Mais pessoas chegando aqui e as cadeiras cumprindo o seu propósito. Aleluia, mais pessoas chegando, pessoas sendo salvas, filho voltando para a casa dos pais, pais voltando para a casa dos filhos, casamentos sendo restaurados, jovens sendo tirados da ansiedade, da depressão, eles achando um lar e um lugar que há descanso. Aleluia, viver com Deus é leve, e eles encontrando esse lugar de descanso aqui no Verbo da Vida Show. Aleluia, aleluia, e o poder de Deus se espalhando de forma leve. De forma leve, que nem um lago que tem águas calmas, se espalhando por essa cidade, de forma rápida e leve.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes que eu termine aqui, eu queria fazer alguns convites para vocês. Se tem entre vocês alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou que estava afastado dos caminhos de Deus, mas quer fazer essa decisão, meu irmão, a decisão ela começa hoje. Sabe, as pessoas acham que aceitar Jesus é um convite religioso para você ser um religioso também, não é isso. Aleluia. É para que você tome uma decisão diferente e mude a sua vida a partir de hoje. Amém. Fazendo diferença no lugar onde você for plantado, na sua empresa, no seu negócio, na sua família. A Bíblia não diz assim, se você bater o cartão na igreja, você vai ser salvo. A Bíblia diz assim que quando eu creio no coração, confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou salvo. E congregar uma consequência de você amar Ele. E eu te digo, irmão, não é só vir aqui uma vez e achar que tá bom, não. Precisa de muito mais. Vocês já viram Jesus não sendo respondido quando Ele orava ao Pai? Eu nunca vi, eu sempre via Jesus sendo respondido. Meu irmão, se Jesus sempre orava e era respondido, precisamos dar muito mais importância nos cultos de oração aqui dessa igreja. Porque tudo que oramos, colocamos diante de Deus, Deus Ele responde de alguma forma. Aleluia. Viver com Deus é um relacionamento. Imagine se você entrasse num relacionamento que a pessoa só viria te ver uma vez por semana. Só por 2 horas. Quem gostaria de estar num casamento como esse? E por que fazemos isso com Deus às vezes? Aleluia. Viver com Deus é leve, é uma aliança, uma eterna aliança. Tem alguém aqui no nosso meio que quer fazer essa decisão hoje na sua vida? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão no lugar que você está. Amém. Aleluia, amém. Todos salvos? Amém. Queria fazer outro convite. Se você está passando por algum diagnóstico, ou sabe de alguém que está passando por alguma doença, por alguma enfermidade, você que está com algum incômodo no corpo, com alguma parte ruim, vamos orar. Aleluia, levante sua mão, a gente vai orar por você hoje, no lugar que você estiver. Não é o pregador que cura, não, é Jesus que levou a cruz há 2000 anos atrás e já pagou o preço dessa dívida. Amém? Quando você se depara com essas coisas, você sempre declare para você mesmo: há 2000 anos atrás, a conta já foi paga. Amém? Tem alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma doença, algum incômodo no corpo? Amém. Como que é o nome dela? Ana. Sabe, irmãos, há uma unção coletiva. Há coisas que fazemos assim individualmente, mas as coisas que operam com mais facilidade com o povo unido. Sabe, a igreja é um lugar como esse. A igreja serve também como um hospital, onde as pessoas vêm procurando uma solução. E a igreja dá com a palavra, com amor. Amém? Vamos orar por essa irmã. E eu creio que ela vai trazer grandes testemunhos. Se você encontrar ela, fale que a conta foi paga há 2000 anos atrás, naquela cruz, por ela. Pai, Senhor, muito obrigado. Oramos aqui, Senhor. Aleluia, pela Ana, Senhor. Aleluia. Um sangue foi derramado na cruz, Senhor. Na tua Bíblia diz que em meu nome expulsaram demônios, curaram enfermos, falaram em novas línguas. A tua palavra diz que há autoridade no teu nome. E eu declaro agora, em nome de Jesus, todo o espírito de morte, de câncer saindo da vida dela agora, em nome de Jesus. E ela trazendo testemunhos sobre o que Deus fez na vida dela. Aleluia, e ela ajudando outras pessoas através desse testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai retirado agora todo espírito de morte, de enfermidade, de câncer, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Essa é a hora. Eu não gosto de fazer muito esse apelo porque eu não quero convencer você que você está mal de alguma coisa. Amém. Aleluia. Eu quero fazer um último convite. Você ainda que não sabe, que ainda não ora em línguas. Oração em línguas, para se alguns que não sabem, ele é um revestimento de poder do crente. Ser cheio do Espírito Santo é você ter o Espírito Santo e ter a evidência de falar em novas línguas. Tem coisas
A sua mente não entende, mas através da oração de línguas, você fala em mistério com Deus. E você vai tendo uma percepção muito maior daquilo que Deus quer te guiar ou quer falar com você na sua vida. Alguém quer receber isso? Eu não vou te ensinar a falar, eu vou te ensinar a receber pela fé. Amém? Todos oram em línguas? Amém? Aleluia. Então, pastor, aleluia. Muito obrigado. Pode sentar, irmãos. Que palavra maravilhosa. Recebi demais, irmão. Obrigado. Essa palavra de perdão também, você vê como que Deus falou semana passada, tem falado nos dias de hoje. Algo tem que sair de nós, para que Deus quer entregar algo para nossas vidas. Você sabe que são influencer? Você já ouviu falar? Essa palavra é muito falada no dia de hoje, né? Influencer. As pessoas vão buscar seguidores para que aquilo que você tem de melhor seja influenciado a outras pessoas. Mas Deus tem um TikTok celestial, irmãos, quer tornar cada um das vossas vidas um influencer. E a influência das suas vidas é justamente aquele que fala em Romanos 12, 1, 2. Aquele que não se molda ao mundo, mas aquele que nós somos em Cristo, uma nova criatura no Senhor. E nós devemos ser essa influência. Quem estão te seguindo? Quem estão te seguindo na sua vida? Amém. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor foi pregada e algo nas vidas que estão aqui tomaram um renovo, uma nova decisão, sabendo que já não é mais esperar os ventos, mas fazer o vento soprar nas vidas das outras pessoas, em nome de Jesus, Pai. Nós entendemos, Pai, que a obra do Senhor se segue, a vida segue, e o Senhor usa a cada um de nós, para que nós, daquilo que muitas das vezes achamos que está saindo da nossa vida, mas ela não sair. Vai sair do teu bolso, mas não vai sair do seu coração. Porque a palavra diz que o melhor investimento é aquilo que você faz para o reino. E Deus já abençoou de tal forma as suas vidas. Deus não colocou as nossas vidas para que possamos ficar retendo, mas o Senhor nos concede sementes para que possamos semear. E que nós precisamos sempre aprender. O quanto nós temos recebidos é o quanto de nós temos realmente plantado. Mas não somente no dar e querer de troca as coisas das bênçãos materiais, mas o melhor que o Senhor realmente quer nos conceder é justamente mais entendimento de quem realmente nós somos em Cristo Jesus. O quanto nós, como foi no começo da palavra, nós renunciamos, o quanto nós temos renunciado da nossa vida, nosso tempo, das nossas finanças, o quanto nós temos renunciado para que as outras vidas possam ser salvas, receber da bênção, daquilo que nós podemos fazer. Porque, Senhor, aquele que até usou a viúva
Mas o Senhor não olhou por aquilo que a viúva dava, mas o quanto o coração daquela viúva pôde renunciar por amor a Deus. Pai, em nome de Jesus, então no momento agora das ofertas, de dízimo, nós possamos ofertar. Como diz a palavra, não com tristeza ou por pesar, porque isso vem da carne, mas com alegria, que é do Espírito. Nós temos entendimento que isso vai frutificar, multiplicar no reino, em nome de Jesus. Então prepara as ofertas e traga suas ofertas com alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terra está seca, estou clamando, peço pela chuva, Deus está mandando. De repente eu vejo a terra inundando. O que aconteceu? Deus está exagerando. Um pouco de azeite, Deus multiplica. Quem estava morto, Deus ressuscita. De repente eu vejo um milagre está chegando. O que aconteceu? Deus está exagerando. O Deus que eu sirvo é um Deus de exagero. Tudo que eu peço Ele sempre me satisfaz. A minha vida está cheia da sua glória e me abençoa sempre, sempre, cada vez mais. O Deus que eu sirvo é um Deus de exagero. Tudo que eu peço Ele sempre me satisfaz. A minha vida está cheia da sua glória e me abençoa sempre, sempre, cada vez mais. Pai querido, essas ofertas abençoadas por Ti, Senhor, cumprindo, Deus, os propósitos, Pai, serão semeados no Teu reino, multiplicados em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa o trabalho da vida dos nossos irmãos, portas sejam abertas, novas oportunidades cheguem em suas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que nunca falte nada, mas sem que seja a abundância do Teu amor e da Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.